Efésios capítulo 1. Versículo 3. Vamos ler até o versículo 14. Paulo fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ponto. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ele na sua carta aos Efésios, ele começa a sua epístola bendizendo o nome de Deus. Ele começa com Deus mesmo, diferente da epístola aos Romanos, que ele começa com o homem, falando da mazela do homem. Aqui ele começa com a visão celestial que lhe foi entregue por Deus. Então, como é que ele começa, irmãos? Ele começa: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele inicia Bendito o Deus e Pai, parece que ele não consegue parar, irmãos. Ele só vai colocando vírgula, vírgula, ponto e vírgula, vírgula, vírgula. E parece que é uma torrente que está saindo de Paulo. Então ele vai proferir esses 14 versículos, irmãos, trazendo a revelação para nós, ou para a igreja, da visão que ele teve do Senhor. E como nós temos falado, irmãos, quão importante é nós termos uma visão celestial. Irmãos. Como nossa vida ela vai mudar de rumo, ela vai tomar um outro rumo. As nossas atitudes elas vão mudar. E o nosso andar, como a Lucimar falou nessa noite, né, vai ser um outro tipo de andar. Vai ser conforme a vocação do nosso chamamento. Porque nós temos uma vocação dada pelo Senhor. E essa vocação, o Senhor espera que nós andemos nela para que o Senhor também conquiste a sua herança em nós. Então nós andamos de acordo com a vocação que nós temos no Senhor. Então Paulo foi aquele que teve a revelação do Pai. Foi aquele que foi feito ministro do mistério, irmãos. Tudo que Paulo passou, tudo que Paulo viveu, tudo que Paulo sofreu, Kátia, ele só foi capaz de passar por aquilo tudo em virtude
da visão que lhe foi entregue, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Se nós não temos uma visão celestial, qualquer obstáculo, qualquer empecilho, qualquer força contrária vai nos fazer parar, irmãos. Se nós formos a Isaías, capítulo 6. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Como é que fala, irmãos? Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma penas, e ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Amém. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai, e dize a este povo: Ouvi vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Tá bom, até aí. Então nós vimos que Isaías, ele no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías teve uma visão celestial. E a irmã leu toda a visão que ele teve. Serafins louvando o Senhor. Santo, santo, santo. Depois que Isaías teve essa visão, irmãos, celestial, ele pôde se colocar para ser enviado pelo Senhor. Mas para quê, irmãos? Para profetizar contra um povo que não aceitaria a sua profecia. Mas em virtude da visão celestial que ele teve, ele pôde profetizar mais 60 capítulos, irmãos. Porque Isaías vai até o capítulo 66. Ele pôde profetizar 60 capítulos. Sabe durante quanto tempo, irmãos, que Isaías profetizou? 40 anos, irmãos. Sem ser ouvido, sendo confrontado. E diz a tradição que Isaías, a morte dele foi sendo cortado ao meio. Ele foi cerrado ao meio, como fala lá em Hebreus. Alguns foram cerrados ao meio. E a tradição diz que Isaías foi esse que foi cortado ao meio. Mas por que Isaías pôde suportar tamanha oposição do povo de Israel, tamanho sofrimento, e morrer do jeito que morremos? Porque ele teve uma visão celestial, irmãos. Uma visão real do trono do Senhor. Um serafim tocou os lábios dele, irmãos, purificando seus lábios. Paulo, da mesma maneira. Por que Paulo sofreu tudo que sofreu? Porque ele teve uma visão celestial. Lá em Atos, capítulo 26, Atos 26, versículo 16. 26, 16. O Senhor fala assim para Paulo, né? Falou para Paulo dessa maneira. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro
e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo foi alguém que foi separado pelo Senhor como um ministro dos mistérios celestiais. E o Senhor apareceu para ele não somente uma vez, mas outras vezes. Antes dele começar o seu ministério e depois que começou o seu ministério também. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro, citando Paulo, fala que Paulo teve uma sabedoria que foi dada pelo alto e as coisas que ele escrevia eram difíceis de entender, irmãos. Então, Paulo teve uma revelação, Cátia, que ele tenta transmitir para a igreja. Com palavras, com cartas, falando. Mas mesmo lendo o mistério que foi revelado para Paulo, irmão, nós temos dificuldade de compreender esse mistério. Assim como Pedro fala. Né? Coisas estas que são difíceis de entender. Por isso que é somente pelo Espírito, Cátia, como a gente conversou lá pelo telefone, né? Então, por isso que Paulo ele vai orar aqui em Efésios, irmãos, a sua oração, a partir do versículo 15 do capítulo 1, para que os nossos olhos sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele vai pedir para o Senhor que nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então não é somente uma leitura que nós temos que fazer. Nós temos que pedir um espírito de sabedoria e revelação para que essa palavra, esse mistério que foi revelado pelo Senhor, salte aos nossos olhos, irmãos. Porque do versículo 3 até o versículo 15 de Efésios capítulo 1, Paulo vem dispensando, vem ministrando tudo aquilo que ele ganhou do Senhor. E é muita riqueza, irmãos, que Paulo vem dispensar aqui para nós. Colossenses capítulo 1. Versículo 24. Colossenses 1, 24. Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo só poderia falar isso por causa da visão que ele teve, né? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, a qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o resumo, irmãos, se nós pudermos resumir esse mistério que foi revelado a Paulo, que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso,
é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então, Paulo teve essa revelação do Senhor de que nós agora somos parte desse homem que está na glória. Porque existe um homem na glória, irmãos. Esse homem foi exaltado nas alturas dos céus e foi colocado à destra de Deus nas alturas. Então existe um homem na glória. E qual é a revelação que Paulo teve? Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. A gente necessita de muita sabedoria do Senhor, espiritual, de alguma eloquência no Senhor, não eloquência humana, para tentar mostrar para os irmãos que mistério é esse, irmãos. Que mistério é esse? Porque é um mistério. Existe um homem na glória. E a revelação que Paulo teve é que esse homem místico, ele tem um cabeça e também tem um corpo. O cabeça desse novo homem criado em Cristo é o Senhor mesmo. E o corpo é a igreja. O corpo somos nós. Mas como Paulo fala aqui em Colossenses, por que ele se afadigava? Para que todo homem, em toda sabedoria, seja apresentado um homem perfeito em Cristo. Cristo ele foi colocado à destra de Deus, assentado no trono. Repetindo, há um homem na glória. Se há um homem na glória, irmãos, esse homem foi glorificado e recebeu do Senhor uma herança. Só que essa herança, Kátia, que pertence a esse homem, também pertence àqueles que estão em Cristo. Essa glória que Cristo conquistou, irmão, essa glória pertence a nós. Mas para que nós, irmãos, possamos herdar essa herança, nós precisamos nos tornar filhos maduros. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo já conquistou essa glória, irmãos. E para nós também está reservada essa glória. Por isso que Paulo vai falar que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí nós perguntamos, essas bênçãos, irmãos, são bênçãos espirituais e não bênçãos terrenais. A bênção da igreja é bênção celestial, irmãos, e não bênção terrenal. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, irmão. É a parábola do Lázaro e do rico. Eu não vou ler a parábola, só vou ler apenas um versículo. Lucas 16, 25. Os irmãos já conhecem a parábola, né? Fala assim, disse, porém, Abraão, porque o rico estava indagando Abraão, né? Então Abraão disse para ele, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentas. Por que eu li esse versículo, irmãos? Porque Abraão fala para esse rico que ele recebeu a sua bênção, os seus bens,
na terra. E o que Lázaro recebeu na terra, irmãos? Somente males. Mas quando aconteceu a morte, depois da morte dos dois, o que aconteceu com Lázaro? Ele estava sendo consolado. Enquanto o rico, que recebeu seus bens aqui na terra, estava em tormentos. Nós fomos abençoados, irmãos, com bênçãos celestiais. Se nós entendermos isso, nós não iremos ficar afadigados buscando ser abençoados aqui na terra. Existe um povo do Senhor que foi dado para ele bênçãos terrenais, que é o povo de Israel. Israel recebeu bênçãos terrenais aqui nessa terra, irmãos. Por isso que quando o Senhor fala para Abraão que a descendência dele vai ser como a areia do mar, ele está citando ali, trazendo uma figura do povo de Israel, o povo terrenal do Senhor. Mas ele fala também para Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então ali são dois povos, um povo terrenal e um povo celestial. Esse povo celestial é a igreja. Israel tem as bênçãos terrenais, enquanto a igreja tem as bênçãos celestiais. Lá em Mateus, o Senhor fala que dificilmente um rico herdará o reino. Dificilmente, irmãos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Em Mateus capítulo 6, o Senhor fala que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a igreja, irmãos, tem bênçãos celestiais. E vem a pergunta: que bênçãos são essas, irmãos? Porque se nós formos abençoados, nós temos que saber que bênçãos são essas. Para começar, essas bênçãos, elas são em Cristo. Não existe bênção espiritual ou celestial fora de Cristo. As bênçãos são nele. Então nós temos que estar nele. O que era estar em Cristo, irmãos? Muita gente confunde essa questão de estar em Cristo. Quando nós somos salvos, Cristo vem habitar em nós. Isso é salvação. Agora, reino, herança, tem a ver do fato de nós conquistarmos Cristo. Aquilo que Paulo fazia. Deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado. Nossa herança, irmãos, é uma herança celestial. Que bênçãos são essas? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Paulo fala assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, irmãos, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, irmãos. Olha o que está escrito, irmãos. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou no Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, que bênçãos são essas, Araci? Essas bênçãos celestiais em Cristo Jesus.
nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, à mente do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas que bênçãos são essas? A pergunta continua, porque Paulo não falou. Só falou que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao entendimento humano. Esse mistério foi revelado a Paulo. E se nós tivermos atenção, irmãos, lendo a palavra, nós vamos tendo um discernimento que bênçãos são essas. Efésios, capítulo 2, versículo 6 até o 10. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. Quando Paulo faz essa oração, ele continua falando no versículo 20, assim. Então, olha assim, eu vou ligar esse versículo 20 até o versículo 23 a essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para nós entendermos que bênçãos são essas. Ele fala assim no versículo 20, ó, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha a posição, irmãos, de Cristo depois que ele foi ressuscitado. Porque Jesus morreu como homem e ressuscitou como homem, irmãos. Um homem glorificado. E qual a posição que foi dada para ele, irmãos? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E continua. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha a posição do Senhor na glória, irmãos. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele fez o quê, irmão? O deu à igreja, irmãos. O deu à igreja. O qual é o seu corpo. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, essa posição que foi dada pelo Senhor, irmãos, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, foi dada também à igreja, irmãos. É pouca coisa isso, irmãos? É pouca coisa isso, irmãos? E a gente fica correndo atrás de coisinhas nessa terra, irmãos, de bênçãos terrenais, que não tem como comparar, irmãos, com a posição que nos foi reservada. Então, se há um homem na glória, irmãos, esse homem tem um corpo que é a igreja. Então, se o Senhor conquistou isso, depois da sua ressurreição, isso também é dado para nós, irmãos. Então, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. E a gente fica se esforçando, irmãos, por coisinhas nessa terra. Por isso é que ele diz que a gente precisa ser filho maduro, né? O filho maduro, ele vai alcançar. Ele vai alcançar. Somente o filho maduro. Então, por isso que ele vai seguir aqui, ó, no versículo 4, capítulo 1 de Efésios, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, tem muita coisa aqui para discorrermos. Só nesses versículos. E nos predestinou para a filha adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, quer dizer, para ele, para Deus. Sim. Pai. Para si mesmo. Cristo vai entregar.
E vai entregar, porque a herança é a herança de Deus. A herança é dele. Né? Então, essa herança que o Senhor tem em nós, ele está conquistando na medida em que nós vamos amadurecendo nele. Então, por isso que ele fala de ruiós, tesia, que é filho maduro. Então, se o Senhor é o cabeça, nós somos o corpo. Se o Senhor é o noivo, nós somos a noiva. Se o Senhor é herdeiro, o que nós somos, irmãos? Co-herdeiros com Cristo. Isso está lá em Romanos. Mas para herdar, irmãos, nós temos que andar conforme o chamamento. Está lá em Efésios capítulo 5, aqui, ó. Só um pouquinho na frente. Efésios capítulo 5, versículo 5. Minha versão fala assim: sabei, pois isso. Então tem algo que a gente tem que saber, irmãos. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está falando para irmãos, irmão, aqui. Está falando para a igreja. Então na igreja pode ter irmãos que são incontinentes. O que é irmão incontinente? Devasso. É aquele irmão que busca saciar todas as suas vontades, todos os seus prazeres. Ele não consegue se refrear. Ele não tem um limite. Ele tem uma vontade e ele busca saciar aquela vontade. É o irmão incontinente. Olha quão importante é isso, irmãos. Essa questão da incontinência. Por quê? Porque uma das formas de nós nos afastarmos da incontinência, sabe qual é, irmãos? É o jejum. Porque se nós não conseguimos fazer um jejum, quer dizer que nós não conseguimos refrear o nosso apetite. Então, em relação a esse assunto da alimentação, nós nos tornamos o quê? Incontinentes. Por isso que o Senhor fala para nós jejuarmos. Para nós controlarmos, inclusive, essa vontade, irmão, dos alimentos. O jejum serve para isso. Porque os incontinentes não podem herdar o reino. Assim como os avarentos, os impuros. Isso fala, irmãos, da maneira que nós andamos. Como que nós andamos? Andamos como impuros, como avarentos, como incontinentes? Não conseguimos refrear um desejo sexual? Nós temos que refrear, irmãos, os nossos desejos, os nossos impulsos carnais. Nós temos que colocar freios. Freio na língua, né? Pode citar o que for, meu, freio na língua. Na minha fala fornicador, é o incontinente. O fornicador ele consegue segurar a sua vontade, né? Sexual. Mas é muito mais abrangente. Abrange tudo, irmãos. Tudo aquilo que você não consegue frear se torna uma incontinência. Por isso que está devasso aqui, né? Porque a pessoa vai e faz mesmo que quer e acabou. Isso. Então você tem que fazer o quê? Matar a sua carne. Então, nesse matar a carne, você vai se tornando um ruiós, um filho maduro. Aí você vai conquistando a sua herança no reino de Cristo e de Deus. Aí é a cruz, né? Aí é a cruz. Por isso, irmão, está tudo ligado, irmãos. Por isso aquela palavra sobre sofrimento e palavra. Porque o Senhor quer nos tornar maduros. O Senhor quer conquistar a sua herança também. Nós temos que conquistar a nossa herança, mas o Senhor quer conquistar a herança dele em nós, irmãos. Capítulo 1, versículo 4. Então, o Senhor vai falar dessa questão nós já lemos, né? Do nos tornarmos santos e irrepreensíveis, né? Nós não lemos isso? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, sem culpa nenhuma, né? Sem mácula, sem mancha, sem defeito. Então o Senhor vai falar isso, Roberto, no capítulo 1, versículo 4, onde o Paulo está nos dando uma visão celestial. Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, que fala do andar, Paulo ele vai falar a mesma coisa
No sentido de sermos santos e irrepreensíveis. Ele vai falar isso aí aonde, Kátia? No capítulo 5, versículo 27. 5, 27 fala o quê, irmãos? Quando o Senhor ele vai falar dos maridos para amar as mulheres. Mas, na verdade, ele não está se referindo, em última análise, aos maridos e às mulheres. Ele está se referindo a quem, irmãos? A Cristo e a igreja. E o que Cristo faz com a igreja, irmãos? No versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Cristo faz isso com a igreja. Para ela se tornar aquilo que ele falou no capítulo 1, versículo 4. Santos e irrepreensíveis. Mas o que o Senhor faz, Kátia, para conquistar isso na igreja? Versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então o Senhor está lavando a igreja por meio da palavra. Imagina aquele escovão. Ou então antigamente, né? Onde as mulheres iam para o rio lavar as roupas. O que elas faziam com a roupa? Já fez isso? Como que era a lavagem, irmão? Pá, pá. Lavagem da água pela palavra. Sofrimento e palavra, irmãos. Tudo está ligado. Mas para que o Senhor faz isso? Para santificar. Versículo 27, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o Senhor quer apresentar para si mesmo. Então o Senhor, ele tem uma obra em nós. E ele vai completar essa obra. Como fala lá em Filipenses, né? O Senhor iniciou uma boa obra. Que boa obra é essa, irmãos? É a nossa santificação. É o nosso amadurecimento em Cristo. Interessante que ele fala que os maridos têm que fazer a mesma coisa com as mulheres, com as esposas, né? Mas isso é um assunto lá para frente, que a gente já falou muito, não vamos entrar muito nesse detalhe, né? Mas isso aqui está no capítulo 5 ainda, né? Até chegar lá, a gente tem muito chão pela frente, irmãos. Voltando aqui ao capítulo 1, nós já vimos que bênçãos são essas bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção, William, que o Senhor já conquistou, ele já está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, e lá é o nosso lugar. Por isso, irmãos, que Satanás ele luta contra o nosso amadurecimento. Porque nós fomos colocados, nossa bênção está acima de tudo quanto é principado e potestade. É um homem que vai reinar sobre os anjos. Então Satanás ele luta contra o nosso amadurecimento, irmãos. Ele busca colocar tropeço. Então ele vai falar aqui que a nossa luta, no capítulo 6, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores. Porque Satanás sabe onde nós fomos colocados, irmãos. Acima deles. Seja anjos caídos ou anjos que não caíram, né? Muitas vezes a gente não sabe onde a gente foi colocado. O problema é o conhecimento mesmo. É essa visão. E não é porque não está escrito. Está escrito, irmãos. O problema é Mas como Paulo fala, tem certas coisas que Paulo escreveu que são difíceis de entender. Não é humanamente que nós vamos entender, porque o espírito do homem não compreende as coisas de Deus. Somente pelo Espírito de Deus, irmãos. Apesar de estar escrito, parece que é colocado um véu. E esse véu só é descortinado pelo Espírito de Deus em nós. Né? Então ele fala assim, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ah, irmãos, aí esse aqui é um problema que assola a igreja até nos dias de hoje, com relação aos calvinistas e arminianos. Ele nos escolheu
nele antes da fundação do mundo. Aí vem a questão da predestinação, que o Senhor escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. E aqueles que foram escolhidos não podem perder a salvação. E vem uma outra linha também, que fala que não, nós somos salvos, mas a salvação pode ser perdida. Mas como assim? Se ele nos escolheu nele, nós não temos vontade nenhuma. Porque se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que responsabilidade que eu tenho nessa questão? O que muitos irmãos não viram, irmãos, até hoje, e brigam até hoje, é que essa escolha é baseada na presciência de Deus. Não é que Deus escolheu aleatoriamente alguns para a salvação e outros para a perdição. Primeiro, que essa escolha, irmãos, que o Senhor fez em Cristo, é nele, é em Cristo, não é fora de Cristo. E essa escolha, irmãos, não diz respeito à salvação. Não está falando de salvação aqui, irmãos. Está falando de herança. Então essa escolha não é para a salvação, mas é uma escolha para o reino. Mas os irmãos não veem essa questão de reino. Acha que tudo é salvação ou perdição? Salvação ou condenação? Mas o que Paulo está falando aqui não é de salvação. É de herança. É de reino. Então, o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor e nos predestinou para a salvação, irmãos? Não, irmãos, porque salvação não é predestinação. Predestinação fala de reino, não fala de salvação. E os irmãos não entendem essa questão e brigam até hoje. Calvinistas e arminianos. Essa predestinação, irmãos, é baseado na presciência de Deus. Essa predestinação é para a nossa filiação, para nós nos tornarmos filhos maduros, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos capítulo 8, irmãos, versículo 29. Como fala, irmãos? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu... Olha aí. Como que é? Repete aí, meu filho. Porque os que dantes conheceu... O que é o que aqueles que antes conheceu? Senão um pré-conhecimento. Então a predestinação, para começar, não é algo aleatório. Eu vou escolher aquele ali, ó. Não, mas aquele ali não vou escolher, não. Aquele ali, ó, já está condenado. Então que responsabilidade o homem teria na sua salvação? Na sua fé em Cristo? Como o Senhor iria julgar o homem se ele escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição? Como que Deus ia julgar o homem, irmãos? Que culpa teria o homem? Se antes dele nascer, ele já está pré-condenado ao inferno. Predestinado ao inferno. Está vendo que essa visão, irmãos, ela não tem sentido nenhum. Deixa eu ler esse mesmo. Não, você vai ler. Mas eu estou querendo chamar a atenção para o conhecimento antecipado do Senhor. Não é algo aleatório. É algo que ele viu antecipadamente. Então, porque ele viu antecipadamente, o que acontece, meu amigo? Pode ler. Porque os que antes conheceu também os predestinou. Olha aí, ó. Para serem conforme a imagem de seu filho. Como que nós nos tornamos a imagem do Filho, irmãos? Somente sendo maduros. Então, olha a ligação disso aqui com Efésios que nós lemos. Então, ele nos conheceu de antemão e porque nos conheceu, ele nos predestina. Ou seja, nós recebemos uma vocação celestial para nos tornarmos conforme a imagem de Cristo. Essa é a vida cristã, irmãos. Se ele falou que nos conheceu, porque então ele já existia.
Nosso espírito já existia, então, nessa época. Pelo que eu estou entendendo. O sentido disso, de que aos que de antemão conheceu, é uma visão antecipada daquilo que aconteceria. Daquela escolha que você faria no Senhor. Porque o Senhor veio até nós, morreu, o seu evangelho foi pregado, você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você ouviu, a fé foi criada no seu coração e você se rendeu ao Senhor. Você confessou o Senhor com a sua boca e creu com o seu coração. Então o Senhor teve essa visão antecipada de quem escolheria. Então, para esses que estão em Cristo, o Senhor predestinou para se tornarem conforme a imagem do seu Filho. Então, a predestinação tem a ver com herança, tem a ver com reino, não tem a ver com salvação, irmãos. Porque o Senhor anteviu aqueles que seriam salvos, e aqueles que seriam salvos, Ele predestinou. Está vendo aqui como muda a visão, irmãos? Como muda o entendimento? Acaba essa briga de calvinista e arminiano. Porque nós temos a visão do reino. E essa visão do reino muda tudo, irmãos. Se a gente lê a palavra com um viés, com um óculos errado, a gente vai entender tudo errado. Então a gente tem que colocar os óculos certos para ler a palavra com os óculos certos. Para entendermos qual é o mistério da vontade do Senhor. Então hoje faz muito sentido a gente ver esse povo perdido por falta de conhecimento. Quando eu falo povo perdido, é o povo de Deus perdido dentro da igreja, Sim. sem saber para onde vai. Por falta de conhecimento do reino. Só no limiar da salvação E ou não, condenação. Cristo Jesus. E acabou isso. O povo está todo nivelado por baixo. É justamente isso que acontece. Né? Eles ensinam isso. Salvação é uma só. E acabou, não tem que falar mais de reino. Não, já sou salvo, já vou participar do reino. Já tá, meu galardão já está garantido. É só falar Vai. do evangelho. Vai. O Samuel perguntou se nós já existíamos. Quando ele projetou cada alma para vir para a Terra, Davi diz que nós éramos tecidos, né? Quando nós não éramos, ele já nos tecia. Nós não temos uma pré-existência, irmãos. Nós não, ele, né, assim, ele nos tecia. O Davi, se não me falha a memória, é Salmos que o Davi fala. Que nós éramos, ainda quando éramos informes. Então, esse tecer fala da nossa concepção no ventre materno. Não é algo espiritual nos céus. Né? Porque nós não temos uma pré-existência anterior ao nosso nascimento. Nós não somos pré-existentes. Né? Porque quem nós somos, irmãos? Ele nos tecia dentro da barriga da nossa mãe. Isso. Nós somos a nossa alma. A nossa alma fala do eu. O Roberto já falou muito isso aqui, né? A nossa alma fala de quem nós somos. Nosso eu. Nós somos a nossa alma. E essa alma é nos dada no nosso nascimento. Como que Adão ele foi feito uma alma vivente? Quando o Senhor formou um corpo e soprou nas narinas dele o espírito. Então esse contato do espírito com o corpo formou uma alma vivente. Então ali ele passou a existir. Ele não tem uma pré-existência antes da sua criação. Então esse tecer, ele vai nos tecendo ali, ó, dentro do ventre, entendeu? Ele permite, né? Ele que permite. Uma mulher e ele permite, vai tecendo ali. Isso aí. Porque o Senhor, ele é eterno. Mas ele é eterno como Deus. E não como homem. Como homem também, ele não é pré-existente. Ele foi concebido no ventre de Maria e ali ele se tornou homem. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, como homem. Então agora, depois da ressurreição do Senhor e a sua ascensão, há um homem na glória. E essa natureza divina e natureza humana do Senhor, elas existem ao mesmo tempo dentro de uma pessoa, irmãos, que é a pessoa de Cristo. Então,
Na pessoa de Cristo, hoje, existem duas naturezas que não se misturam. São duas naturezas distintas. Então, na pessoa de Cristo, há a natureza divina e há a natureza humana. São duas naturezas dentro de uma mesma pessoa. Elas existem juntas, são coexistentes, entendeu? E não se confundem e não se misturam. Né? Mas isso aqui já é um outro assunto, né? Tudo isso para a gente ter acesso, né? Acesso Aleluia. na glória. Na glória. Por Né? isso que ora lá antes de morrer, em João 17, né? Que a glória que tu me deste, eu dei a ele. Isso, irmãos. É isso que está reservado para a gente, irmãos. Então, os nossos sofrimentos temporais não são comparáveis à glória que há de ser manifestada, irmãos. A gente fala aqui com palavras, mas os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente de um homem, assim, bem de longe, a gente consegue enxergar ali, né? Como aqueles santos do Antigo Testamento, que viam de longe as promessas, né? Mas eles não alcançaram as promessas. Mas enxergaram de longe. Moisés, quando viu de longe ali, não, que isso, o Egito, não quero nada, eu quero é sofrer com o povo de Deus, porque ele viu algo, irmãos. Então essa visão que muda tudo. Você vê que no passado, né? Sim, desde o passado, né? Ele viu alguma coisa, irmãos, ele viu algo. Ele fala que a minha pátria não é essa. Ele esperava a pátria ser justiça. Aí o que ele faz? Ele escolhe sofrer. Pô, irmãos, é tremendo demais, irmãos. Para finalizar, irmãos, só finalizando aqui Romanos, então, os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe que os verbos estão todos no passado, irmãos? Está tudo no passado, porque já nos pertence em Cristo. Em Cristo, irmãos, já é tudo nosso. Amém. Mas nele, aqueles que estão nele, a predestinação é nele. 1 Pedro, irmãos. Tudo em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Para finalizar. 1 Pedro 1, 2. Como é que nós fomos eleitos, irmãos? 1 Pedro 1, 2. Amém? Se os irmãos acharem. Então a gente leu Efésios, sermos santos e irrepreensíveis. Lemos Romanos, os que de antemão conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E Pedro confirma isso. 1 Pedro 1, 2. Eleitos ou escolhidos, de acordo com quem, Malvino? De acordo com a presciência. Não é aleatório. Eu escolho vocês para a salvação e vocês vão ser condenados. Não adianta fazer nada. Não existe isso, irmãos. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Para quê, irmãos? Para... Olha o andar aí. Olha o andar de Efésios. Olhai conforme andais, não como incontinentes, nem impuros, nem avarentos. Porque esses não têm herança. Então nós fomos escolhidos, segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e ele dá graça e paz, sejam multiplicadas. E ele começa o versículo 13 igual Paulo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Da mesma forma que Paulo, bendito o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós vimos o versículo 3 e vimos o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. E nós vimos o versículo 5 também, né? Então a gente continua na próxima reunião vendo os outros versículos. Amém, irmãos? Coloquei no meu coração para compartilhar. Quando o irmão leu Colossenses 1, o 29, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Isso aqui mexe
o Espírito Santo, a eficácia, ó, ele contou a história que você leu desde 26, eu acho, eu não sei aqui. Aí o 29, para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quer dizer, o Espírito de Deus que habita nele energiza ele Sim. a fazer a vontade dele, opera nele. Mas a irmã entendeu o porquê que ele se afadigava? Sim. Porque ele entendeu. Não, ele entendeu que Deus tem uma herança. Ele entendeu que herança é esse, que herança é essa. São os santos, que são herança de Deus. Mas o Senhor só pode conquistar essa herança se os santos amadurecerem. Então Paulo, entendendo isso, ele se afatigava, por isso que ele falava que sofria dores de parto, até ver Cristo formado em nós, para que Deus conquiste a herança dele. Então Paulo estava trabalhando para que Deus conquistasse a herança dele em nós. Por isso que Paulo se afatigava. Paulo foi usado assim de uma forma, e olha quem foi ele antes, né? E não só por causa disso, né? Porque Paulo viu também que nós temos uma herança a conquistar também. Então são dois lados da mesma moeda, né? Por isso que ele fala, né? O homem perfeito em Cristo Jesus. Isso. Quer dizer, a perfeição de Cristo. Há essa possibilidade, né? Sim, por isso que aquele que começou a boa obra há de completá-la, né?